Olá, você chegou no Como Colorir, o canal mais colorido do YouTube. Eu sou a professora Débora e na aula de hoje eu vou ensinar vocês a como colorir uma tempestade. É isso mesmo, eu vou usar o mesmo desenho que nós já utilizamos na semana passada, que é esse aqui. Esse aqui é uma ilustração feita pela Johanna Basford no livro Flourish, acho que é esse o nome do livro. E na semana passada eu ensinei a como colorir neve e nessa semana nós vamos colorir esse aqui, ó. E nós vamos aprender a como fazer uma tempestade. Além do efeito de tempestade, a gente vai fazer esse efeito de transparência que já foi ensinado aqui no canal. Tem 2 vídeos falando sobre esse assunto. Você pode clicar aqui para conhecer um deles. E vamos começar! Nós vamos começar primeiramente colorindo os raios do céu, que vão combinar perfeitamente com essa ilustração. Aqui eu vou utilizar a cor amarela, mas você pode facilmente trocar essa cor amarela pelo lápis de cor branco, que também vai ficar bem legal. A minha escolha pelo amarelo é mais por uma questão de contraste. O amarelo com as outras cores que eu pretendo colocar aqui também vai ficar mais destacado. Mas é importante vocês saberem que dá para fazer com a cor branca também. O desenho dos raios são bem simples de serem feitos. Você vai utilizar a linha quebrada, que é aquela linha reta, só que ela vai quebrando em pontos alternados. É interessante que você faça a parte de cima dos raios mais grosso e a parte de baixo, as pontinhas do raio bem fininho. Assim, a dinâmica do seu desenho vai ficar mais interessante e vai se assemelhar mais ainda com o raio. Um outro ponto importante dessa pintura é fazer ela bem marcada, com bastante pressão na mão, para que na próxima parte da pintura isso não venha te atrapalhar. Então, vamos relembrar: linhas quebradas, cor amarela ou branca e bastante pressão na mão para marcar bastante essa etapa da pintura. Agora nós vamos colorir o céu usando o cinza escuro. Lembrando vocês que eu uso o lápis de cor da Faber-Castell da linha Super Soft e na caixa de 50 cores esse cinza é o mais escuro que tem. Então você vai preencher todo o céu usando esse cinza escuro na técnica de preenchimento que você achar mais confortável para sua mão. Um detalhe importante é que, quando a gente vai fazer transparência de vidro, é importante você deixar uma margem sem colorir, uma margem branquinha, para justamente dar essa impressão da transparência. Então eu vou fazer esse desenho primeiro para eu não esquecer e depois eu vou vir preenchendo com lápis cinza por cima de tudo isso. Vou deixar sem pintar, é claro, as bandeiras, o barco, as nuvens, mas eu vou passar por cima levemente do amarelo que a gente tinha feito lá no raio. Então você pode pintar, justamente por isso que a gente fez o amarelo marcado com força, para que ele apareça agora nessa etapa. Observa só como fica mágico, é muito interessante. Ali na parte de cima eu quase me esqueci da bordinha branca, eu tentei dar uma corrigida com a borracha, mas não ficou muito bom. Mas no final eu vou dar uma corrigida com a caneta branca. Agora, para dar uma profundidade maior para esse céu, eu vou usar o lápis de cor preto e vou fazer uma camada leve de cima para baixo, também fazendo um degradê bem suave. Isso vai fazer com que dê mais profundidade no meu céu, deixando a parte de cima mais escura, né? E vai fazer também com que os raios fiquem ainda mais chamativos, mais interessantes de serem vistos. Em alguns pontos ficou preto demais, então eu decidi voltar com a cor amarela e reforçar os pontos que eu achei que ficou muito escuro, deixando esse amarelo ainda mais bonito. A próxima cor que eu vou utilizar é esse cinza azulado aqui. Você pode trocar por qualquer cinza que lembre levemente um azul que você tenha. Comece desenhando novamente a borda do vidro, deixando um cantinho bem pequenininho. E depois é só preencher com cor toda a nuvem que sobrou. A técnica de preenchimento de cor, você pode utilizar aquela que você mais gosta, mas lembrando que tem que ser uma pintura leve, porque nós vamos adicionar mais cor também nessas nuvens.
Lembra aquele cinza mais escuro que a gente pintou primeiro no céu? É esse mesmo que nós vamos voltar a utilizar aqui. Você vai fazer uma pintura leve também, criando um sombreado para sua nuvem. Então, você vai inventar alguns pontos e vai colorir para que ela fique mais escura, dando essa brincadeira de claro e escuro, fazendo a nuvem ficar um pouco mais interessante, mais com cara de chuva, né? Agora eu vou colorir todas as madeiras dessa ilustração, usando esse marrom claro também da Super Soft. Lá na caixa de lápis diz que o nome dessa cor é camurça, mas é um marrom clarinho e você vai pintar preenchendo também da maneira que for mais confortável para você. Como vocês podem observar, a maneira de preenchimento que mais é confortável para minha mão é esse em linhas retas. Eu gosto bastante e fica bem legal. E para aumentar a ilusão de pintura com vidro, eu peguei aquele cinza de novo, aquele mais escuro, e vou pintar só uma linha aí dentro desse espaço. Uma linhazinha só, deixando a parte de cima um pouquinho mais escura e a parte de baixo levemente mais clara. Agora é a hora de colorir a água. Eu vou usar esse azul meio esverdeado e vou primeiro desenhar aquela bordinha em volta do vidro que a gente já fez lá na nuvem e depois eu vou preencher toda essa água usando essa cor. A técnica de pintura também é aquela que você preferir, lembrando que tem que ser uma pintura suave, porque nós vamos adicionar mais cores. Agora a gente vai fazer aquela etapa da pintura que faz toda a diferença, que é colocar as texturas. Eu vou começar com essa cor sépia. Aqui eu estou usando um extensor de lápis. Para quem não conhece, é uma ferramenta que a gente usa para deixar o lápis mais comprido. O meu sépia ele tá bem pequenininho, aqui ó. Então eu encaixo ele dentro dessa ponta de ferrinho e eu prendo ele para que o lápis fique maior e mais confortável na hora de fazer a pintura. Então eu vou começar aqui colorindo com linhas apenas. Como esse lápis ele é bem mais escuro, vai ficar bem legal, ó, tá vendo? Você segura e puxa para dentro, formando umas ranhuras nessa madeira. É bem simples de fazer. Aqui nessa etapa é importante que a ponta do seu lápis esteja bem fininha, bem apontada. E caso você não queira apontar de novo, para o seu lápis não ficar ainda menor, assim como tá o meu, você pode usar a técnica da lixa de unha e lixar a pontinha do lápis, deixar fininho, para você conseguir fazer essa pintura em detalhe. O cinza azulado, que é esse aqui, eu vou dar uma profundidade na água. Então eu vou colocar aqui na parte que tá, essa aqui ó, tá vendo? É alta, essa é baixa. Então na parte baixa eu vou colocar o cinza. E ele vai dar essa sensação de onda. E o legal de usar a cor cinza é que ele vai dar uma escurecida maior em relação à tempestade, né? Ele vai combinar um pouco melhor com as outras cores dessa pintura. Voltei aqui com esse azul do começo, para que as cores se misturassem um pouco melhor. E a mesma coisa aqui, ó. Aqui é uma parte alta, eu vou na parte baixa. Eu vou colocar o cinza. Volto com o azul para intensificar essa transição. Aqui já ficou mais interessante ainda. Agora com o lápis cinza escuro, eu vou fazer um degradê linha por linha, sempre na linha de baixo, fazendo um degradê de baixo para cima. E ele vai fazer com que essas ondas, essas linhas, pareçam ondas que vão em direção ao barco. E vai fazer mais sentido na ideia de tempestade. E isso é no comprimento da linha toda. Mesmo sendo algumas partes baixas e outras mais altas, eu vou fazer esse degradezinho. Mas é uma linhazinha só, não faz exagerado não, que senão fica esquisito.
e é usando aquele cinza mais escuro. É legal colocar essas cores que já estão presentes na pintura, porque assim tudo fica harmônico, tudo fica combinando, nada fica destoando da pintura. As bandeiras eu quero elas brancas, por isso eu peguei uma borrachinha pequenininha e fui apagando alguns detalhes que eu acabei borrando sem querer na pintura do céu. Tá vendo que ela é mais gordinha na frente? Então, na parte de trás, eu vou colocar uma sombra usando esse cinza azulado que a gente usou lá na nuvem e vai dar essa impressão de que a parte de trás tá mais longe e vai ampliar essa impressão de que a parte da frente tá mais próximo, por causa do movimento do vento. Então, é só um degradê levezinho e vai lá do finalzinho até a pontinha das bandeiras. Bem facinho de fazer e bem gostoso. E um detalhe que eu tava quase me esquecendo é fazer a pintura da rolha dessa garrafa. Então eu voltei com o sépia e fiz uma pintura leve. Então eu fiz um meio círculo na ponta da rolha e pintei a parte de baixo. E nos outros pontos da rolha também eu destaquei a parte de baixo dela para que dê esse contraste, esse volume e a rolha fique um pouquinho mais realista, né? Não chega lá aquelas coisas, mas fica mais interessante. E agora, com a pintura prontíssima, eu decidi pegar minha caneta branca, Uniball da Signo, e vou fazer aquele detalhe que eu havia comentado no começo, que é a borda do vidro. Isso vai fazer com que aquela impressão de que tá tudo dentro do vidro fique ainda maior. Eu optei em não fazer a água da tempestade, mas se você quiser fazer, usa a mesma caneta branca e vai desenhando algumas linhas na diagonal. Eu escolhi em não fazer porque essa minha caneta tá horrorosa. Tá vendo que eu tô passando várias vezes no mesmo lugar? Porque a cor não quer sair. Então, para não ficar com raiva da caneta, eu decidi só fazer essa bordinha mesmo, porque o efeito de tempestade, ele já ficou bem legal assim, do jeito que tá. É só para não passar raiva mesmo. E para aumentar essa ilusão de que é um vidro, eu tô usando a borracha por cima de tudo para colocar um brilho de luz, como se o vidro estivesse refletindo essa luz. Observa que a ponta da borracha ela fica bem sujinha, mas é só você limpar ela com a unha ou até com a ajuda da lixa de unha que eu já comentei aqui com vocês. E a nossa pintura ficou assim. Sério, eu acho muito da hora esse efeito que os raios trazem para a pintura. E esse foi o resultado da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham amado colorir essa tempestade, assim como eu. E já que você curtiu, deixe seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo para quem também gosta de aprender a como colorir. A gente se vê na semana que vem. Tchau!